Você vai ouvir agora uma mensagem de fé e esperança com nosso pastor Aldanei Martins. Eu quero que você abra num texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18 em diante. Não estou eu me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Esse texto de João, especificamente, ele mostra um detalhe, irmãos, que os outros evangelhos sinóticos não mostram. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos eles narram a mesma história, o mesmo acontecimento. Então, uma coisa se completa de um evangelho para o outro, na ótica de cada um dos seus autores. Por exemplo, nós vemos que tem o de Mateus, que ele tem uma visão. Tem o evangelho de Lucas, que tem uma outra visão, porque Lucas era médico, ele tinha uma forma diferente de escrever, e ele então tinha uma visão um pouco diferente. João Marcos, que nós conhecemos por Marcos, ele também narra o evangelho, dos evangelhos mais curtos. A narrativa dele é bem compacta, mas também narra as passagens que aconteceu com Jesus. Então, na ótica de cada um, nós vemos então que um completa o outro. E o evangelho de João, ele é considerado o mais profundo e mais espiritual. Foi escrito pelo discípulo amado João. E nós vemos então aqui que tem alguns detalhes bem assim, uns pormenores maravilhosos aqui nesse texto. Aqui nesse texto, nós vemos claramente que Jesus, ele tinha bem definido qual era a sua missão, porque ele haveria de ser traído. Ele sabia disso, porque ele tinha que passar pela morte. Nós vemos aqui que dos 12 que Jesus chamou e preparou para servi-lo, para estar sendo treinado também, para dar sequência na sua obra, um deles o traiu. E nós conhecemos bem que é Judas Iscariotes, um nome que realmente ninguém quer colocar no seu filho, Judas Iscariotes. E quando se menciona outro Judas, fala, na Bíblia você já leu, que quando você fala do outro Judas, que era outro discípulo de Jesus, sempre diz assim do lado: Judas, não o Iscariotes. Explicando já que não é o Iscariotes, porque o Iscariotes ficou manjado.
O Iscariotes, ninguém quer saber desse nome, ninguém, certo? Porque ele fez essa traição com o Senhor Jesus. Mas nós descobrimos aqui, irmãos, nesse texto, que Jesus tinha amor por ele e considerava o ministério dele, porque Judas Iscariotes era o tesoureiro de Jesus. Você viu aqui no final do texto, né? Diz que ele cuidava das finanças. Quando precisava, por exemplo, comprar o pão, comprar as coisas que precisava, já Jesus chamava ele e dizia: olha, vai comprar, porque era ele que carregava uma bolsa, e aquela bolsa, ele carregava o dinheiro das ofertas que as pessoas davam para Jesus, né? Porque Jesus também, o ministério de Jesus era respaldado por ofertas também, certo? Então as pessoas entregavam, e era Judas que cuidava do caixa, né? Hoje nós temos aqui os tesoureiros, a Maria José e o Nilton, né? Era Judas que cuidava. Mas não estou fazendo um paralelo com vocês, estou dizendo só para vocês que Judas, na verdade, já estava preparado para que, né, ele caiu na tentação, e ele então foi aquele que aceitou o desafio de trair Jesus, porque estava no sangue dele. Ele era obstinado. Nós sabemos que em outros textos, por exemplo, num texto que uma mulher unge Jesus, né, com o perfume, teve um discípulo que falou assim: olha, por que fazer isso? Jogar esse perfume fora tão caro? Era Judas, porque Judas estava de olho nos valores. E Judas, então, ele era materialista. Então, nós vemos, irmãos, que muitas coisas nós podemos aprender aqui nesse texto. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós sabemos quem é quem lá entre os discípulos de Jesus. Nós vemos aqui no texto também que tinha uns que eram mais chegados de Jesus do que os outros. E nós sabemos que era Pedro, Tiago e João, né? E João era aquele que reclinava a cabeça e deitava no peito de Jesus. Tanto é que perguntaram para ele perguntar para Jesus quem é o cara, porque ele era assim, né? E geralmente as pessoas fazem isso, né? Viu, pergunte para ele, em vez de você mesmo ir perguntar. Viu, pergunte você que é assim com ele, né? E nós vemos acontecendo isso hoje na célula, na igreja. Tem uns que dizem assim: viu, pergunta o pastor lá, você é mais assim com ele, pergunte para ele. Ele não vai se agravar com a pergunta que você fizer. Se eu fizer, ele não vai gostar muito, mas se você fizer. Existe esse pensamento. Nem Jesus escapou disso, né? Seres humanos, Jesus, ser humano. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que esses que eram chegados de Jesus é porque em qualquer situação eles eram os primeiros: estou aqui, Senhor. Nem que negasse depois, como o caso de Pedro, né? Mas falou: Senhor, se o Senhor morrer, eu morro com o Senhor. Chegou na hora, ele vazou fora, né? Mas pelo menos ele procurava estar. Mas nós vemos, irmãos, que Jesus não descartou nenhum dos seus discípulos, a não ser Judas Iscariotes, que ele mesmo escolheu o seu próprio destino. Ele mesmo aceitou, porque quando Satanás entrou nele, era para ele fazer alguém tinha que fazer, e foi ele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Satanás sempre tem tarefas para desenvolver aqui na terra, e ele procura alguém. Ele vive procurando, dia e noite, noite e dia, quem possa ser instrumento dele para cumprir a sua tarefa. Nós vemos um exemplo bem claro. Esse homem estava com Jesus, ele compartilhava com Jesus de todos os momentos, cuidava das finanças, era um cargo muito, né, importante, porque ele cuidava das finanças, dependia disso. Mas, no entanto, ele deixou ser usado por Satanás. Quantas vezes, irmãos, as pessoas falam assim, quando cometem uma barbárie, dizem depois assim: puxa vida, eu deixei Satanás tomar conta da minha mente, do meu pensamento, da minha vida. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nenhum de nós está livre disso. Portanto, nós devemos vigiar dia após dia. Devemos fechar todas as brechas, tomar cuidado, porque Satanás está ao derredor, procurando de todas as formas a quem ele possa tragar.
E o que Satanás, qual a estratégia de Satanás hoje? Ele lança os dardos dele entre a igreja, entre os irmãos, para causar divisão, desentendimento, para que um fale mal do outro e vá parar no ouvido um do outro, para que eles possam então, ele mesmo, ficar tranquilo, numa boa, só olhando a briga entre irmãos. Satanás faz isso. Satanás é estrategista. E ele não cansa de fazer o mal. E nós vemos então, através desse texto que nós vemos, que Jesus então indicou também quem era a pessoa que estava traindo. E daria para ele um pedaço de pão molhado. Não é isso que diz? E nós vemos aqui também, irmão, do versículo 30, que diz assim: assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Somente no Evangelho de João diz que ele não ficou até o final da ceia. Assim que foi revelado que ele pegou o pedaço de pão, ele então saiu daquela reunião, da onde que o texto lá em Mateus, em Lucas, vai mostrar que foi o momento que Jesus celebrou a ceia. E ele então, quando ficou chateado com isso, ele saiu. Era noite e ele se mandou. Então, só quero dizer para vocês uma coisa: no século XVI, houve uma divisão de opinião a respeito disso. Se Judas havia participado da ceia ou não. Porque a ceia, nós entendemos, quem participa da ceia é que está em plena comunhão com Deus, com o Senhor. E Judas não era digno de participar da ceia. Então, houve uma polêmica no século XVI, na igreja cristã, sobre isso. Uns diziam: não, ele não participou da ceia, porque ele não era merecedor de participar da ceia. Outros diziam: não, ele participou da ceia, porque no texto de Mateus, de Lucas, principalmente Mateus, no capítulo 26, ali diz que Jesus reuniu os 12, e ali então ele celebrou a ceia. Então, nós podemos entender uma coisa aqui, irmãos, nesse texto, que ele não ficou até o fim, ele não suportava a comunhão com os demais, porque Satanás tinha entrado nele. Então a ceia Jesus fez a ceia, instituiu a ceia e celebrou ela com o intuito de celebrar para os 12. Mas nós vemos que ele saiu antes, porque ele ficou indignado. E ele saiu antes e foi fazer o que ele queria fazer, o que ele tinha para fazer. Quando Jesus falou para ele: vai e faça o que é para você fazer, que todos pensaram que era relacionado com a compra de alguma coisa, porque ele era tesoureiro, né? Como eu falasse para Maria José, faça aquilo que você tem que fazer. Vamos pensar assim: bom, Maria José vai lá comprar alguma coisa que está faltando, né? Mas ele estava falando de algo espiritual. Irmãos, tem situação que Deus está falando conosco algo muito profundo, e às vezes as pessoas não entendem. Às vezes só aquele que Deus está falando para aquela determinada coisa, a pessoa entende, os outros ficam tudo boiando. Ué, o que será? Aconteceu na mesa, a conversa ali com eles, era algo profundo. Porque na verdade, irmãos, Jesus, ele veio com essa missão para morrer na cruz, em meu favor e em teu favor. Jesus não foi assassinado, ele se entregou a si mesmo em sacrifício. E eu digo para você que isso não é digno, irmãos, de um memorial, não é digno de nós recordarmos com muito zelo de alguém que se colocou no nosso lugar, se entregou em nosso lugar. A culpa era minha, a culpa era tua, o pecado quem cometeu fomos nós, a descendência de Adão, a descendência pecaminosa. Pelo fato de Adão ter pecado de desobediência, toda a raça humana foi afetada pela maldição do pecado. E isso só foi mudada pelo ato de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Homem. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, Jesus de Nazaré, Jesus que sofreu dores, Jesus que chorou, Jesus que quando foi aproximando o horário, o momento dele passar pelo sofrimento da cruz, ir para o caminho do Gólgota, ele entrou em profundo desespero,
diz que quando ele começou a orar, naquela oportunidade, que ele levou os discípulos e se afastou a distância de 50 metros para orar sozinho, diz que o seu suor se transformaram em sangue, porque a busca do Senhor Jesus naquela hora como homem era uma busca muito grande ao Pai, irmãos, porque era um momento que ele sabia que ele ia sofrer, era um momento que ele ia passar por terríveis dores, era um momento que ele ia passar por açoites, iam cuspir no seu rosto, tudo isso, irmãos, esse guspo, esse açoite, esse desprezo que as pessoas olhavam para ele, desprezando ele, era para ser para mim e para você. Nós que deveríamos ser desprezados, nós que deveríamos ser açoitados, nós que deveríamos estar lá no seu lugar, mas ele foi sacrifício em nosso lugar. E às vezes, irmãos, a gente passa vários pensamentos na mente das pessoas. As pessoas pensam assim: não, Jesus sofreu porque ele era o próprio Deus, só ele podia passar por isso. Ele sofreu porque ele era Deus. Vamos separar as coisas. Naquele momento, Jesus era Jesus de Nazaré, Jesus homem, que sofreu todo tipo de dores, viveu como homem aqui na terra, só não pecou, mas trabalhou de carpinteiro, teve decepções com os seus conterrâneos. Quando chegou na cidade, quando ele começou a pregar, quando ele voltou a Nazaré, as pessoas olhavam e diziam assim: ah, mas não é esse o filho do carpinteiro? Está aí as suas irmãs, seus irmãos. Ah, esse aí é aquele um que construía casa aí. Esse que estão falando, que está fazendo sinais por aí, aonde ele passa, pessoas são curadas, aonde ele passa, faz sinais, esse um aí. Quantas vezes, irmão, nós olhamos também as pessoas hoje, subestimamos, dizemos assim: ó, o quê? Esse um aí, Deus está usando? Eu conheço esse cara aí, é daqui de Ivaiporã, nasceu, se criou aqui, esse um aí? O quê? Esse lá de Telêmaco Borba, eu conheço esse cara há muito tempo, pastor, usado por Deus, igreja abençoada, será que é mesmo? Fizeram isso com Jesus. Os nazarenos, irmãos, perderam uma grande oportunidade quando eles começaram a olhar assim e questionar: mas não é esse o filho do carpinteiro? E diz ali que Jesus curou uns poucos enfermos, quase nenhum, porque a incredulidade daquele povo era tanta. Quero dizer para você, irmãos, Deus usa homens, usa pessoas. Ele pode usar o jovenzinho, ele pode usar a criança para falar com você. Deus pode usar quem Ele quer. E quando é Ele falando, irmãos, a idade desaparece. Não importa se é velho, novo, se é mais ou menos, de média idade, não importa. O que importa é que quando Deus fala, nós temos que ter discernimento. Quando as pessoas são bênçãos, nós temos que ter discernimento. Não importa se é aquela pessoa que nós estudamos junto, conhecemos, mas o tempo passou. Hoje nós somos novas pessoas. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos pessoas que foram moldadas pelo Espírito Santo para uma grande obra aqui na terra. E Deus usa você para essa obra. Deus usa a minha vida para essa obra. E Deus quer usar cada um de nós para essa obra. E por isso nós temos então que olhar e valorizar os nossos irmãos. Porque, irmãos, cada um de nós, irmãos, somos instrumento na mão de Deus. Você crê assim? Amém? Então, eu estou dizendo para os irmãos, estou trazendo essa palavra, uma palavra de conscientização, realmente, do que é a ceia do Senhor, de como nós devemos celebrar a ceia do Senhor, o que a ceia representa, e aquilo que quando nós não temos muito desejo de participar, por falta de entendimento, nós precisamos entender a profundidade. Porque a ceia, irmãos, como já falei e volto a repetir, ela é ordenança de Jesus. Façam isso em memória de mim. O momento da ceia é um momento de louvor a Deus, um momento da gente rever conceitos, rever posições, um momento da gente também contribuir na obra de Deus.
com a nossa participação e com as nossas finanças. É o momento de cultuar a Deus. É o momento de comunhão. O momento da gente rever, né, acerca da nossa comunhão, como está. Se tem alguma situação que está interrompida com algum irmão, alguma pessoa, precisa ser restaurado. O momento, irmãos, da ceia é um momento que é cura para a nossa alma, para o nosso espírito. É um momento muito especial para a igreja. Eu quero então ainda dizer para vocês que algumas atitudes devem ser tomadas antes da ceia. Logo mais nós vamos estar passando já para ministrar a ceia. Mas algumas atitudes eu quero trazer para encerrar essa palavra de meditação. Algumas atitudes, né? Lá em 1 Coríntios 11, 28, é um texto conhecido teu, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, relacionado a pecados. É um momento de reflexão. E esse momento, irmãos, ele tem que ser lembrado na ceia. E quando nós fazemos a ceia atropelada, a gente não tem tempo de trazer uma reflexão dos irmãos para a igreja, relacionado a pecado cometido contra Deus. Primeiro momento, contra Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, atitudes de desobediência contra o Senhor, coração amargurado e etc. Tem muito mais coisa a gente for falar aqui. Pecado contra Deus. Pecado contra Deus, irmãos, ele é aqueles pecados que nós praticamos no oculto. É entre nós e Deus. Está envolvendo outras pessoas, porque pensamento mal sobre outras pessoas, pensamento maldosos contra pessoas, pensamento crítico contra pessoas. Quando nós exercemos esses pensamentos, eles estão só em pensamento, mas eles já são pecado contra Deus, porque Deus conhece o nosso pensamento. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe o que nós estamos falando. Portanto, pessoas que têm a sua mente presa a determinadas situações, ela está pecando contra Deus, porque o seu pecado está chegando até Deus, porque Deus conhece o pensamento. Mas então, pastor, como nós vamos fazer? Porque o pensamento, a gente pensa, nós devemos ter o nosso pensamento purificado pela palavra de Deus. Nós devemos estar nos alimentando com a palavra de Deus, buscando a doutrina que Jesus ensinou, que é a doutrina do amor, é a doutrina da compaixão, a doutrina da comunhão, é a doutrina que Jesus ensinou, que o amor tem que estar acima de tudo. O amor tem que vencer qualquer circunstância, qualquer atitude, qualquer coisa que acontecer. Através do amor nós vamos exercer perdão. Através do amor nós vamos compreender as pessoas. Através do amor nós vamos cruzar por cima de muitas coisas, entendendo que o nosso irmão tem defeito, mas nós também temos defeito. Nós, quando é na nossa alçada, irmãos, de perdoar, nós não queremos muito perdoar alguma situação, porque nós achamos que estamos certos. Mas aquela pessoa que fez isso, eu não vou perdoar porque aquela pessoa fez isso. Eu estou certo. Não devo pedir perdão porque eu estou certo. E tem pessoa que fala assim: olha, é o seguinte, se eu te causei um mal, eu te peço perdão. Se eu te causei um mal. Esse pedido de perdão, irmãos, é muito esquisito. Porque se a pessoa está magoada, é porque você causou alguma coisa, mesmo que foi involuntário. Então o correto é dizer assim: olha, eu quero pedir perdão para você. Você está ofendido, está triste, porque involuntariamente eu não tinha notado, mas eu entendi agora que eu magoei você. Aí sim, de perdão. Agora a pessoa fala: se você acha que eu fiz alguma coisa para você, então eu vou pedir perdão. Se você acha, aí já foi tudo por água abaixo. Se nós não reconhecermos, irmãos, precisamos pedir perdão, aí fica difícil. E o pecado, então, que é cometido contra o próximo. Esse pecado contra o próximo, ele já é explícito. Como uma ação, já não fica só em pensamento. Pensamento Deus viu, né? Ele vê.
ele sabe o que está pensando agora. Ih, pastor, está demorando muito já. Não, mas de repente você pode, irmão, pensar assim, talvez está demorando mesmo, tá? Mas eu quero encerrar para vocês. Provérbios 6,16 diz assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Esse aqui, irmãos, essas 6 coisas aborrece, e a 7ª Deus abomina. E nós vemos às vezes muitas pessoas praticando. Muitas vezes nós nos pegamos praticando, porque nenhum de nós está isento. Porque dependendo das nossas ações, irmão, nós estamos fazendo alguma coisa assim, que está inserido aqui. E a primeira coisa nós vemos aqui, olhos altivos. Sabe aquele olhar maldoso? Aquele olhar sorrateiro? Tem pessoas, irmãos, que quando eles estão tramando alguma coisa, falando, às vezes ali é assunto, o pastor, a igreja é assunto entre aquelas pessoas. Quando você toca num assunto, a primeira coisa que eles fazem, uma rodinha, um dá uma olhada para o outro, dizendo assim: viu o que eu falei? Olhos altivos, irmãos. Um autenticando a coisa do outro, se unindo para causar alguma coisa, que é chamado também 3 cantos. Quando nós maquinamos alguma coisa, algum pensamento contra alguém, é conhecido como 3 cantos, cama de gato. É assim que o mundo fala. Olhos altivos. Tudo que fala, aquilo que nós falamos lá já hoje, viu? Aquele olharzinho. E tem outro que já fica de olho quando vê isso. Aí tem um terceiro, com os olhos também ligados. Daí chega e diz: viu? Aqueles 2 lá, não falei? Então assim, ó. Daí mais um entra a jogar, já fica magoado. Já viu o olhar? Quando se falou aquele nome, se viu o olhar daquelas pessoas que olharam um para o outro? Se viu quando foi dado aquele aviso na igreja? Se viu o olhar daqueles que olharam um para o outro? Aquele olhar, irmãos, esse olhar altivo, se não for um olhar bondoso de um para com o outro, entra nessa linha aqui. Língua mentirosa. Irmãos, tem pessoas que estão na igreja há muito tempo. Eu conheço pessoas de igrejas que estão há muito tempo e mente barbaridade. Estava conversando com a Cleusa esses dias sobre uma pessoa que a gente conhece. A pessoa mente sem ser preciso mentir. Não é preciso mentir, irmão. Para dar uma desculpa por que não veio na igreja, porque mente um monte de coisa. É só falar assim: eu não fui porque fala a verdade. E acerca de outras coisas, irmãos, que a gente conhece a pessoa já há um bom tempo, né? Mente, irmão, que dá dó. E eu faço de conta que acredito. Depois eu já me engano que eu gosto. Sabe o que é, irmãos? A mentira, ela entra na vida das pessoas, dos crentes, das igrejas, e ela vai sorrateira. A pessoa mente uma mentirinha hoje, mentirinha amanhã, e vai mentindo. Quando vê, tá mentiroso e merece ganhar troféu. Tem um aí, ganha um troféu, o maior mentiroso do Vale do Ivaí. Se deixaram um presentão para ele na mesa dele, com um cartão dizendo assim: troféu do maior mentiroso do Vale do Ivaí. Irmãos, a língua mentirosa, Deus não se agrada. Mão que derrama um sangue inocente. Mas eu nunca fiz isso, pastor. Eu conheço, irmãos, que através de fofoca entre irmãos e pessoas tiveram sangue derramado. A gente não tem noção quando a gente não tem responsabilidade naquilo que fala.
E infelizmente a gente vê em algumas situações entre as igrejas, não uma igreja de discípulos, mas uma igreja de crente, só crente, superficiais. Nós vemos que, irmãos, o que tem sido derramado de sangue não está escrito em gibi nenhum, porque é algo que vai, o efeito dominó, ele vai batendo ali, derrubando, até que chega lá. Casamento destruído, pessoas que tiveram o seu ministério destruído, pessoas que desanimaram, foi a causa de uma ação desse tipo. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Sabe aquela pessoa que vê qualquer coisa e sai correndo contar para o outro? Você não sabia, não? Vamos orar, irmão. Vamos orar. Você não sabia? Nossa, todo mundo está sabendo. O intuito não é orar e abençoar, mas o intuito é espalhar. Se apressa. Os pezinhos são ligeiros. Quando é para fazer o bem, não é tanto assim, mas quando é para espalhar alguma coisa negativa, os pés são ligeiros. Irmãos, Deus está de olho. Testemunha falsa que profere mentiras, né? Olha, irmãos, tem pessoa, a gente vê, eu presenciei muitas situações de pessoas que vão e dão testemunho falso diante da justiça e dizem ser crentes. Semear contenda entre irmãos. Isso aqui Deus abomina, porque nós servimos o Deus da comunhão. E tudo aquilo, irmãos, que trabalha contra a comunhão, Deus abomina. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pela unidade e pelo amor. Lá em João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos. E o que eu quero, irmãos, nesse final de palavra, eu quero continuar fazendo esse apelo para a igreja. Tenhamos um coração amoroso, primeiramente para Deus e para os irmãos. Coração amoroso, irmãos, tem paciência um com os outros. Coração amoroso, ele compreende, se coloca no lugar uns dos outros. Eu quero, irmãos, como a família Betel, uma família unida, uma família que ama. Nós estamos conhecidos como mais que igreja, uma família. A família ama um ao outro. Se acontece um problema com um membro da nossa família, nós ficamos tristes. E se tem uma festa por um membro da nossa família, nós ficamos alegres. A igreja não é diferente. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo, mas como Igreja Batista Betel, vamos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Vamos celebrar com os que celebram. E para isso, irmãos, para a gente vencer todas as barreiras que vão surgir, se não tiver um coração cheio de amor, nós não vamos ter paciência, nós não vamos conseguir amar os irmãos, não vamos conseguir compreender situações. E o apelo que eu faço, irmãos, então, é que prevaleça sempre o amor em nosso meio. No Ministério do Louvor, na célula, na igreja como um todo, como vamos compreender uns aos outros. Isso não quer dizer, irmãos, que não tem ordem, tem doutrina, tem que ser observada, mas a obra de Deus, ela não é feita assim, irmãos, de uma forma forçada, forçar as pessoas. Tem assim, disciplina, tem modelos a serem seguidos, e tem que ser feito com zelo, mas sempre prevalecendo o amor. Sempre a gente zelando um para com o outro em amor. E o que demonstra amor? Quando a gente tem zelo pelo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, no dia a dia. A nossa igreja não exerce o amor só na reunião do culto, irmãos. Porque na hora do culto, todo mundo, igreja religiosa, fica tudo amoroso na hora do culto. Tudo querem abraçar um ou outro. É a igreja religiosa. A igreja que cumpre só rituais. É o ritual. Ir lá na igreja, nos cultos específicos, e voltar para a vida normal, que não quer dizer nada. Mas uma igreja de discípulo, como a nossa igreja, a igreja de Cristo,
Uma igreja que trabalha com discipulado, gerando discípulos, gerando pessoas, nova criatura, gerado por Cristo, mas discipulado. Nós precisamos ter no dia a dia uma vida que condiz com isso. Portanto, o apelo que eu faço, irmãos, tenha paciência com os novos convertidos, lá na célula, consolide a fé daquele novo convertido, daquele um que está em fase de adaptação na igreja, irmãos, na célula, trabalhe essa situação, porque é uma igreja que quer ganhar almas, uma igreja que eu entendo que nós queremos ganhar almas, porque esse é o propósito, e uma igreja que visa crescimento. Nós temos então que fazer o quê? Prevalecer o amor e a compreensão. Seja menos crítico, irmãos, e ore mais. Tem algumas pessoas que criticam tudo que acontece na igreja. Já está acontecendo, irmãos. Não venha com o tom de crítica, mas venha com o tom de amor. E eu recebo cobrança, eu e a pastora estamos recebendo cobrança. E daí, pastor, você não vai fazer nada a respeito daquilo? Aí eu tenho que explicar para a pessoa que dependendo da situação que eu fizer, irmãos, dependendo da forma que nós agirmos como diretoria, porque agora é nós, né? É o pastor, o corpo eclesial. Dependendo da forma que nós agirmos, irmãos, a igreja não vai crescer. Porque se nós agirmos de uma forma que ofenda alguém, o membro de uma família, nós perdemos a família inteira. E tem pessoa que chega e me intima assim, pastor, você precisa fazer tal coisa. Eu quero dizer, meu querido, minha querida irmã, que quando você vir exigir do pastor, saiba de uma coisa: o pastor tomar uma atitude, ele tem que pensar o que vai acontecer lá na frente, coisa que as pessoas não pensam. Daí quando acontecer lá na frente aquele desfalque que der, aí chega um pastor: ah, pastor, viu, não tivemos categoria, jogo de cintura, e perdemos. As situações que acontecem na igreja, irmãos, para nós resolvermos, precisamos muita direção do Espírito Santo, muita paciência. Tem situação, nós temos que contar até 10, até 20, muita sabedoria. Tem situação, irmãos, que a gente, se fosse olhar ao meu lado, eu tomaria uma atitude na hora. Mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que prevalecer o amor. A gente tem que ver, as pessoas estão chegando, fase de adaptação, novos convertidos. Eu vi no passado, irmãos, crentes já antigos na igreja exigindo do novo convertido que tivesse a mesma maturidade que ele. E eu quero dizer para vocês que a gente descobre na visão celular, a gente descobre que tem pessoas que têm anos de caminhada, mas não têm maturidade espiritual. Dessas pessoas tem que saber tratar com elas. São conhecidas as pessoas como cristal. Ele dá uma de valentão, não, pode ficar tranquilo, mas se falar uma palavra que magoa ele, uma palavra que talvez estava dentro do normal, de um discípulo ouvir, ele talvez não tenha maturidade. Então, o que eu faço o apelo para os irmãos aqui, irmãos? Meça a maturidade de cada um, porque cada um de nós temos um nível de maturidade. E nós não é aquele padrão, não é série por série, todos têm o mesmo padrão, não. Vamos olhar cada um, compreender o contexto de cada um, a formação de cada um, porque na verdade, a formação que eu digo, a formação na caminhada com Cristo. Esse é o apelo que eu faço para a igreja, para que nós possamos caminhar, irmãos. Antes de você cobrar o teu líder na tua célula, analise bem, ou quando você for conversar com o líder, com a tua líder, converse com ela, mas no intuito de ajudar. Quando você tiver alguma coisa para falar também, aqui nível igreja, pastor, a diretoria, os obreiros, ou como pastor, venha com o intuito de ajudar, irmão. É assim que Deus quer, uma igreja cooperando uma com a outra, uma pessoa com a outra. Amém?